Então, entre a primeira e a segunda década do século XIX, os países da Bacia do Prata, Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, conseguem sua independência das metrópoles. Mas essa independência é apenas política, porque esses governos, eles conseguem, com dificuldades, mas eles conseguem se impor dentro dos territórios. Mas economicamente, se antigamente eles eram obrigados a comerciar unicamente com as metrópoles, na situação atual do século XIX, a potência hegemônica é a Inglaterra. Ela tem a frota, então ela é quem domina o comércio. E, por exemplo, ela que vai ditar as regras de como vai ser organizado o comércio internacional. E ela que tem os produtos têxteis, tem as fábricas, ela que teve a Revolução Industrial. Então, antigamente Espanha e Portugal funcionavam como intermediários. Eles pegavam os produtos da colônia, vendia para a Inglaterra. Pegava os produtos manufaturas da Inglaterra e vendia, levava para as colônias. Aí ela lucrava. Foram tiradas do meio Espanha e Portugal, e agora é um tráfego direto entre a Inglaterra e as ex-colônias, que são agora países independentes, só que são países cheios de dificuldades. Então vamos ver quais são as dificuldades que esses países independentes têm que tentar superar nesse início da sua existência. Temos no caso do Império do Brasil, justamente para o João poder ter escapado do Napoleão, ele teve a ajuda da Inglaterra. Ele foi escoltado pela armada inglesa. Então, em troca disso, ele teve que dar privilégios para os ingleses, para os produtos ingleses, que são muito mais beneficiados que outros produtos que vêm de outras partes do mundo. Eles pagam uma taxa muito menor. Então, o que acontece é praticamente a substituição do monopólio de Portugal pelo monopólio econômico com a Inglaterra, no caso do Império do Brasil. O Brasil, ele é independente, é soberano, mas economicamente ele é submisso à Inglaterra por esse favor que ela fez para se safar da invasão napoleônica, tá? Então, os territórios ainda permanecem juntos, mas é uma união frágil e é cheia de conflitos. Vamos assim falando sobre a região que nos interessa, que é a região do Prata. Tem o conflito do Rio Grande do Sul, a Guerra dos Farroupilhas, que dura 10 anos, entre 1835 e 1845. É uma questão que é difícil para o Estado imperial resolver, e outros conflitos que aparecem, porque é um Estado que não tem recurso. Ele fica muito fraco para poder agir, porque é muito grande o território que ele tem que controlar e ele não tem recurso. E esse monopólio econômico, monopólio comercial inglês não ajuda em nada. Então esse é o principal problema que o Império do Brasil enfrenta nesse primeiro momento. Agora, o Paraguai. O que era o Paraguai? Era uma pequena província isolada geograficamente, muito rica pela natureza, com muitas plantas, com muita água, mas isolada sem saída ao mar. A única saída ao mar era pelo rio Paraguai. Então, o que acontece? O rio Paraguai ele sai lá no Rio da Prata, que todo o trânsito até o rio Paraguai é controlado por Buenos Aires. Que Buenos Aires, eu já falei que queria se colocar na cabeça
da independência e o Paraguai não aceitou. Alguns territórios aceitaram, o Paraguai não aceitou e ele se declarou independente em 1811. Buenos Aires manda uma campanha se oferecendo para ser a nova capital, para eles formarem parte do novo país independente. Aí o Paraguai não quer, o Paraguai escolhe ficar independente ele próprio, ele escolhe sua soberania, mas isso tem um preço. Ele não vai ter que sair do mar, e ele vai ficar isolado. E o que ele faz? O ditador Gaspar Rodrigues de Francia, ele aceita o desafio e ele implanta no Paraguai um sistema de autossubsistência. Como eles têm plantas, têm comida, tem como criar gado, então eles têm já uma forma de vida camponesa, eles ficam isolados em autossubsistência, mas não tem comércio e a vida urbana é muito pobre. Então tem uma ruralização da vida, como uma parada no tempo. Então esse é o desafio do Paraguai, assim como o do Brasil. O desafio era manter um grande território com poucos recursos por causa do monopólio econômico e comercial inglês. O desafio do Paraguai é manter a sua independência sem se misturar nas lutas civis que acontecem ao seu redor e sem ter uma saída ao mar. Então essa autossubsistência paraguaia defensiva, ela vai marcar a história do Paraguai e nós vamos ver como isso vai evoluir lá na frente e vai ser um fator importante no desencadeamento da Guerra do Paraguai. Vamos falar um pouco das Províncias Unidas, o que nós chamamos hoje de Argentina. Naquela época, quando o rei foi preso, em Buenos Aires, que era a cidade-porto, foi instalada uma junta. Aí ela saiu para os seus lugares e conseguiu que as outras cidades do interior concordassem. Só que o que acontecia? O único porto, a única saída para o mar está em Buenos Aires. As outras cidades não tiveram opção. Então, meio que tiveram que aceitar o que Buenos Aires queria, as imposições. E isso deu muitos problemas, acabou dando uma guerra civil muito forte. E começam a surgir um monte de chefes locais que têm milícias rurais, que são chamados de caudilhos. Os caudilhos é uma figura que geralmente é um grande proprietário rural, só que ele tem um vínculo forte com a plebe, com os homens comuns, com os trabalhadores. Ele é seguido, ele inspira uma fidelidade. Então, a proliferação desses caudilhos estão em tensão, em luta entre si permanentemente e luta com Buenos Aires. Então, Buenos Aires tenta dominar esses caudillos para impor o seu jeito e manter o país do jeito que ele quer. Então, isso aí prejudica todo mundo, porque o que acontece? Buenos Aires tem o porto, tem a área, nessa época o comércio internacional ele está demandando produtos da pecuária. E Buenos Aires tem clima para isso, tem terras também, mas não tem pessoas para trabalhar. Então, Buenos Aires precisa do interior, precisa das pessoas, da mão de obra do interior para trabalhar. Então, a presença dessa guerra civil, ela, por um lado, pega os homens para a guerra e destrói as plantações. É uma situação bem conflitiva que faz chegar ao ponto de começa a se criar uma consciência da necessidade de união. Todos têm uma necessidade de união, mas não conseguem chegar a um acordo. E isso vai se prolongando no tempo, até que surge em Buenos Aires um caudillo, que era um proprietário rural, que tinha uma milícia muito grande, que ele consegue
atender tanto os interesses de Buenos Aires, como, de certa forma, agradar os caudillos do interior, só que de uma forma tirânica, essa é a palavra. Ele tinha os seus delegados nas províncias, e quando aparecia tudo e cada um que falasse mal dele ou que fosse contra ele, ia ser eliminado. Esse senhor se chamava Juan Manuel de Rosas, em que ele conseguiu uma união confederada, só que não no papel, muito provisoriamente, um tratado que fizeram algumas províncias, mas não por uma constituição. Então nós temos uma confederação que tem uma província mais forte, que tem o Porto, e que individualmente submete todas as outras. E essa situação é muito tensa. Tá? Então na Argentina, seria nas Províncias Unidas, nós temos Buenos Aires, que é a província forte, que tem um ditador que submete as outras 13 províncias, que são 13 microestados, são como pequenos paizinhos. Esses estados são as cidades que ficaram da época colonial e o território ao redor. Cada uma tem sua própria constituição, mas para relacionar-se com o mundo exterior, com a Inglaterra não aceita uma relação espalhada com cada uma, ela só se relaciona com Buenos Aires. Então eles assinam um acordo que cedem as relações exteriores para o governador de Buenos Aires. E todo ano esse acordo é ratificado. Tá? Então, essa situação de proliferação dos caudilhos, das milícias rurais, da guerra civil, da falta de uma constituição, é o que nós temos no que hoje chamamos Argentina. E vamos falar um pouquinho sobre o Uruguai. O Uruguai era uma província que era parte das colônias e se chamava Banda Oriental, que era um território intermediário entre o Brasil e Buenos Aires. Sempre território de disputa, até que chegou um momento que entraram em guerra. O Dom João, ele tinha anexado como província Cisplatina. Já estando a corte portuguesa já tinha vindo aqui, já tinha vindo para a América. E Dom João anexou a Cisplatina. Então, a partir de Buenos Aires, se organiza a libertação da Cisplatina, o que dá numa guerra muito grande que ninguém consegue vencer, nem a Argentina, que se forma um exército nacional, um exército à parte. Buenos Aires organiza um exército e chama pessoas de outras províncias, eles vão lá no Uruguai, na Banda Oriental, e eles conseguem expulsar os brasileiros. Conseguem expulsar, mas eles não conseguem vencer o bloqueio naval, porque é muito forte a marinha. Então, ninguém vence, aí quem aparece? A potência hegemônica. A Inglaterra fala, não, vamos criar um estado aqui. Então, entre essa indecisão, entre esse ponto que não avança, o que acontece entre a luta do Brasil e a Argentina, surge o Uruguai, só que é um estado muito fraco. O que tem o Uruguai tem um porto, que é Montevideo, que é uma cidade que tem muralhas. Então, essa é uma forma de proteção, mas na parte rural também tem muitos caudillos que lutam entre si, que lutam com os de Buenos Aires, que se aliam com os de Buenos Aires e vice-versa. Faz parte de toda essa guerra civil que acontece lá, depois que o poder espanhol caiu. Tá? Então, no Uruguai, nós temos guerras civis, intervenções, e a capital está permanentemente sitiada. Tá? Então, mais ou menos, esse é o quadro de tensões, os problemas que tinham os países da região do Prata. Então, nós vimos quais era o quadro de tensões que atingia os jovens países da Bacia do Prata na primeira metade do século XIX. O que vai acontecer na segunda metade do século XIX é que os governos desses países
tomam decisões para tentar resolver esses problemas particulares de cada um, e as consequências acabam transbordando e esses processos acabam se entrelaçando para dar como resultado o desencadeamento da guerra no Paraguai. Então, quais foram esses processos internos na Bacia do Prata que acabaram se entrelaçando para desencadear a guerra? Foram 3. A unificação argentina. Nós vimos os problemas que a Argentina tinha, as províncias de desunião e guerra civil. A expansão do Brasil. Nós vimos que sofria com a pressão da Inglaterra e as divisões internas, os conflitos, para manter um país tão grande e unido. E a militarização paraguaia, que passando essa segunda metade do século XIX, vai se acelerar. E isso vai ser um fator fundamental no desencadeamento da guerra. Então, qual é a principal novidade? Temos esses 3 processos: unificação argentina, expansão do Brasil e militarização paraguaia. Esses 2 processos, a unificação argentina e a expansão do Brasil, vão se entrelaçar de uma forma como nunca tinha acontecido antes. Nós vamos ter uma novidade, uma coisa que nunca tinha acontecido, que vai ter uma união de interesses. Falei pouco tempo atrás que o Uruguai nasceu de uma luta não resolvida entre o Brasil e as províncias argentinas. Dessa luta nasceu o Paraguai. Historicamente foram contrários. Então, a partir de meados do século, isso muda e eles começam a ter um interesse em comum no Uruguai. Esse entrelaçamento faz que o governo paraguaio, que sofre aquele processo de militarização, se envolva. E aí acontece o início da Guerra do Paraguai. Então agora vamos explicar um pouco como funciona, como tudo isso vai parar na crise no Uruguai que antecede a Guerra do Paraguai. Porque essa união de interesses entre a Argentina e o Brasil acontece numa intervenção no Uruguai. Por distintas razões, eles acabam confluindo nos interesses em intervir no Uruguai. E isso deixa o Paraguai muito preocupado pela sua tradição de autossuficiência, de isolamento defensivo. Então vamos lá, vamos começar primeiro dos 3 processos. Vamos começar pela unificação argentina. Vamos partir quais eram os problemas que nós falamos anteriormente, após a independência, após a crise da independência. Quais eram os problemas que a Argentina tinha? Tínhamos uma província muito forte que controlava as relações exteriores de todas as outras províncias pequenas. E ela tinha somente ela tinha o porto. Era a província de Buenos Aires. O que acontece? Era uma união frágil, cheia de conflitos, que acabou em uma tirania por parte do Juan Manuel de Rosas, que era o ditador de Buenos Aires, o caudillo de Buenos Aires. As tensões aceleram a um ponto que os principais líderes dele, o principal general dele, mobiliza o seu exército e acaba derrubando ele. Então Rosas foge para a Inglaterra e aquela confederação, que não tinha uma constituição, se desfaz. Essa é a oportunidade para Justo José de Urquiza, que era o caudillo de Entre Ríos, tomar a liderança e constitucionalizar o país, que era já um desejo de todos os líderes provinciais. Queriam criar uma constituição que desse uma unidade legal a todas as províncias para que elas não sofressem pelos privilégios de Buenos Aires, porque eles estavam com o porto, eles tinham a chave da alfândega, a chave para o mundo, Buenos Aires, e eles sempre sofreram disso. Então, criando uma constituição
e transformando Buenos Aires numa capital, eles iam conseguir distribuir melhor essas rendas. Então, Urquiza, que é o general que se virou contra Rosas, consegue liderar. Só que o que acontece? Eles sancionam a Constituição em 1853 e Buenos Aires não aceita. Buenos Aires se separa e nós temos, por 10 anos, um Estado independente de Buenos Aires e a República Argentina, que fica sem Buenos Aires, com a capital em Paraná. E os rios finalmente são liberados, o que também vai beneficiar o Paraguai e também vai beneficiar o Brasil, que vai poder ter acesso às províncias do Mato Grosso. Então, o que acontece? A Guerra Civil acabou um pouco, mas começa a acontecer uma guerra econômica, porque além do Porto de Buenos Aires, o Porto de Paraná é o porto da capital da República Argentina. Só que ao longo dos anos, os comerciantes ingleses, o comércio grande, ele continua funcionando em Buenos Aires. Então, toda a estrutura que se cria administrativa do Estado, que Urquiza cria, o Estado Nacional, que cria os ministérios, as secretarias, os cargos, faz um censo populacional, várias coisas, começa a falir, fica falida. Não tem dinheiro porque simplesmente os estrangeiros não vão para o Porto de Paraná, que fica um pouquinho mais para dentro pelo rio. Eles continuam frequentando Buenos Aires. Então, Buenos Aires tem muita prosperidade. Mas o que acontece? Nós falamos que as lutas argentinas sempre acabavam levando à conclusão de que uma precisava da outra. E já tendo se passado todo esse tempo, era muito difícil o Estado de Buenos Aires ser reconhecido internacionalmente. A Inglaterra não ia reconhecer o Buenos Aires como uma república, como um Estado independente. Então, o líder de Buenos Aires, agora se chama Bartolomeu Mitre, ele começa a meio que se junta com Urquiza, eles começam a discutir, eles têm alguns enfrentamentos dos exércitos com vitórias de um para o outro, e Urquiza acaba aceitando que a República Argentina sem Buenos Aires também não é viável, porque não tem recursos. Então, ali que Urquiza aceita a incorporação de Buenos Aires com os privilégios de alfândega. Mais uma vez, Buenos Aires se incorpora, mas eles têm os privilégios, eles ganham mais por se incorporar. Eles não vão repartir os ingressos para todos. Mas não tem saída. Então, Urquiza se aposenta, ele vai lá, volta, ele era governador de Entre Rios. Vai lá para a sua estância, fica lá e não participa mais da vida política. E todos os federais que tinham espalhados pelo país, que ficam chamando ele para que ele enfrente o Mitre e tal, não conseguem nenhuma resposta, ele simplesmente não fala nada. Deixa para lá, ele fica na dele. Aí o Mitre aproveita e, com a Constituição embaixo do braço, acaba fazendo o mesmo que o Rosas fazia. Tem governadores delegados nas províncias e todo aquele que seja contrário ao governo é eliminado, é morto ou é expulso. Só que também o território é bastante grande e ele precisa de ajuda. Então quem ajuda ele? Desertores do exército do Urquiza, que eram uruguaios. Esses uruguaios, o mais célebre é o Venancio Flores. Venancio Flores ajuda a Mitre a eliminar os caudillos dentro das províncias para manter a ordem. Então, esse processo de unificação argentina, o Venancio Flores ajuda o Mitre, ajuda militarmente. E o que acontece? Quando o Flores decide voltar ao Uruguai, ele quer dar um golpe de Estado no governo uruguaio. Quer dar um golpe de Estado. O Flores, que ajudou o Mitre, quer dar um golpe de Estado no governo uruguaio e o Mitre vai ajudar ele, só que vai ajudar ele de uma forma silenciosa, porque ele não quer que
essa frágil união que foi conseguida agora, ele não quer que os federais que sobraram por aí no interior da Argentina se levantem novamente contra ele. Então ele ajuda o Venancio Flores militarmente para que ele faça uma invasão no Uruguai. Então, da unificação argentina, o interesse do Mitre acaba apoiando um golpe de Estado no Uruguai. Então, o que tinha acontecido no Uruguai? Após que Rosas cai e vai embora, as facções que eram definidas basicamente a favor de Rosas, que eram os brancos, e contra Rosas, que eram os colorados, que tinham ligações com os riograndenses do Brasil, perdem um significado e tem uma renovação, também tem uma renovação geracional. Quando Rosas cai, a cidade para de ser sitiada e se forma um governo com os três caudillos tradicionais, mais velhos, que são os que vão conduzir o governo no Uruguai. Já estamos falando do Uruguai. Então já falamos da Argentina, a unificação levou a apoiar o golpe no Uruguai. No Uruguai o que acontece? Caiu Rosas, vai se criar um novo governo e eles juntam os caudilhos. Lavalleja, Rivera e Flores. Só que o que acontece? Lavalleja e Rivera morrem, já são velhos, já lutaram muitas batalhas. Eles morrem, só fica Flores. Aí a Câmara de Representantes, porque tem uma elite forte montevideana, eles Flores deixam para lá e criam um outro governo branco. Então aí que Flores vai para a Argentina ajudar o Mitre. Então o que acontece? O interesse do Flores é derrubar esse governo branco que está lá. E para isso o Mitre vai ajudar, enviando munições, informações, etc. Então agora vamos falar como se entrelaçaram a unificação argentina com a expansão do Brasil. Os problemas que o Brasil enfrentava, vimos um pouquinho tempo atrás, era a pressão inglesa. Então, a pressão inglesa basicamente era combater o tráfico de escravos e existiam esses tratados da época da independência que tiravam muita renda da alfândega do Brasil, porque os produtos ingleses pagavam muito pouco. Aí, em meados do século XIX, acontece o amadurecimento do ciclo do café. Então, o café é uma possibilidade de riqueza muito grande para o Brasil. E a manutenção da escravidão é muito importante para sustentar a expansão cafeeira. Então, a elite política, o governo imperial, que é chamado de Saquaremas, eles decidem apoiar a elite cafeeira e se autodeterminar contra a Inglaterra. Isso se transforma numa questão nacional, de orgulho nacional. Mesmo que o tráfico está proibido, eles continuam incentivando para alavancar a produção cafeeira. Então, eles conseguem aumentar a renda do Estado imperial muito em base a essa expansão cafeeira e a manutenção da escravidão. Então temos a aliança entre o governo imperial e a elite cafeeira na manutenção da escravidão. Beleza, tudo bem, as regiões cafeeiras são beneficiadas dessa forma. Mas o que acontece com as outras regiões que não são cafeeiras e que estavam também, que já tinham dado problemas, como foi o caso do Rio Grande do Sul, dos farroupilhas, que estiveram separados por 10 anos. Eles vão lá para o Rio de Janeiro e falam com Dom Pedro que eles estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul abusos por parte dos uruguaios,
que eles não conseguem fazer o que eles estão acostumados a fazer no Uruguai. Por quê? Aquele governo branco, que colocou Flores para fora, ele se autodetermina também em frente ao Brasil. E os riograndenses tinham o costume de entrar no Uruguai, levar o gado para o Rio Grande do Sul, onde faziam o charque que eles forneciam para os estados que tinham muitos escravos. Então o governo branco disse o quê? Agora vocês vão ter que pagar impostos e vocês não vão poder utilizar mão de obra escrava. O que escandalizou os riograndenses. Falou, seu Dom Pedro, o senhor tem que ajudar a gente, porque está acontecendo isso aqui. Nós sempre levamos o gado tranquilamente. Temos que lembrar que naquela época não existia arame farpado, não estavam delimitados os campos, as fronteiras eram naturais, era um rio, era um morro, entendeu? Os acidentes geográficos eram as fronteiras. Então, não havendo nenhum acidente geográfico, a fronteira era uma coisa que flutuava um tempo para cá, outro tempo para lá, não era definido. Então, o Rio Grande do Sul, ele como que tingia grande parte do Uruguai, e os estanceiros riograndenses tinham muita influência lá. Esse novo governo branco, ele quer acabar com isso. Então, os riograndenses vão lá e falam para Dom Pedro. Aí, bom, já que os estados cafeeiros são beneficiados, a saída que foi achada para satisfazer e deixar contentes os riograndenses foi uma intervenção armada no Uruguai. Então, eles também têm um interesse em combater aquele governo branco que incomoda os riograndenses. Aí que nós temos a expansão do Império do Brasil para satisfazer suas próprias regiões, acabou transbordando para o Uruguai. A unificação argentina precisou de aliados, então também depois tem que devolver esse favor, então também transborda e oferece um apoio escondido à intervenção de Flores. Flores tinha contato com os riograndenses, então já os diplomatas imperiais, eles já viajam numa missão em 1864, a missão do conselheiro Saraiva, com um ultimátum pronto para apresentar ao presidente uruguaio para que ele renuncie e Flores seja. Só que aí o presidente uruguaio não quer, e a Armada Imperial, que é uma armada nova, muito forte, se estaciona na frente da cidade de Paysandú, e com informações fornecidas pelos almirantes argentinos, já existe uma aliança funcionando na prática. Eles atacam o Paysandú. Aí o Solano Lopes, o paraguaio, o ditador do Paraguai, ele tinha informantes que estão vendo toda esta situação e ele fica preocupado com isso. Antes de acontecer o ataque, eles lançam outro ultimátum para o Brasil, falando que se eles atacassem o Paysandú, ele ia tomar medidas. Aí o Brasil, com a ajuda da Argentina, ataca o Paysandú. O Solano Lopes toma preso o navio Marquês de Olinda, que levava o governador para o Mato Grosso, passando pelo Rio Paraguai, invade o Mato Grosso e começa a Guerra da Tríplice Aliança.